Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Date com Dindim, nosso podcast que fala sobre a sua relação com o dinheiro. A sua, da sua família, dos seus amigos, a nossa aqui também. A gente sempre traz convidados aqui para compartilharem histórias emocionantes das suas vidas, das suas trajetórias, para que você se identifique com essas histórias e possa também melhorar sua relação com o dinheiro. É um prazer estar aqui com vocês e com o meu sócio aqui, amigo, parceiro de podcast, Gui Suetugo. Explica, Gui. Olha, tenho um prazer aqui hoje, nós temos o prazer de receber hoje aqui com a gente a Raquel de Sá. Raquel, que é chefe de economia da Rico, um talento do mercado financeiro, formada em relações internacionais, mas tem mestrado em economia, sabe tudo e está aí nesse cargo super importante na Rico e que vai contar umas coisas legais pra gente hoje da vida dela e da profissão dela, mas eu não vou fazer spoiler aqui não. Antes de qualquer coisa, Raquel, obrigado por ter vindo aqui, é um prazer estar aqui com você, né, a gente está super feliz que você veio e a gente conseguiu um tempo aqui, né, porque foi coisa do universo, gente, porque hoje era um dia que era impossível para a Raquel, mas ela conseguiu, o universo está sendo muito gentil conosco. Bom, aproveitando que o Elon Musk comprou o Twitter lá, o Twitter. Onde vai essa pergunta, gente? A gente quer que você faça uma apresentação sua num tweet. Num tweet. Tá bom. Fazer Tá bom. Um perfil rápido aqui, um pouco Perfil de Raquel para rápido. nós aqui num tweet. Tá bom. Num tweet, difícil, né? Vou fazer eu posso falar o que está escrito no meu Twitter, né? Que daí é bem fácil. Boa, assim, isso. Já coloca aí a também. A descrição do meu Twitter é Raquel de Sá, né? Meu nome ali. Economia, política e mercados pra gente como a gente. Então, excelente. Eu acho que como a gente é muito bom. isso me resume bem, porque eu gosto muito de falar de economia, de política, né? Eu tenho ali minhas raízes em relações internacionais, que nada mais é que um nome mais bonito para a ciência política. Hoje trabalho no mercado, então tento aprender bastante, estou sempre aprendendo. E gente como a gente, que é isso, né? Se a gente não é a gente mesmo, a vida fica meio cansativa. Muito bom. Totalmente. Conta mais um pouquinho pra gente aí de como que você foi parar até aí, formado em relações internacionais, que assim tem tudo a ver e ao mesmo tempo pode não ter nada também, se as pessoas se aprofundam em diferentes coisas aí. Conta como foi sua vida até chegar aí, eu sei que você morou fora do país também aí. Como que foi essa trajetória sua? Bom, a minha trajetória ela é bem heterodoxa. Então, eu me formei Nossa, peraí, vou fazer umas contas aqui. Elas entregando a idade eu me formei já, meu Deus. Derivada de 3 sobre 5. Eu me formei em 2011, foi isso. Formei em 2011, aí há 11 anos. Comecei a trabalhar, gostava muito de conjuntura. Sempre gostei de análise de conjuntura, né? E aí fiz RI porque gostava muito sempre gostei muito de entender o que está acontecendo no mundo como um todo, né? E aí, na época da faculdade, eu já morei fora. Eu morei na França. Eu estudei na Sciences Po, Paris. E aí é uma super faculdade de ciência política, tal, fui mais para esse lado. E aí, saindo de lá, quando eu me formei, eu já comecei a me apaixonar por economia, comecei a ter aula de economia política, escrevi meu TCC na época sobre dívida argentina, percebi que gostava muito sobre disso. Dívida argentina. E eu lembro Corajosa, hein? O título era muito legal, era assim, a maior moratória da história até hoje. Porque assim, era a cara que daqui a pouco eles iam rolar uma outra ali. Já estava vindo Já outras. estava vindo, exato. Aí eu trabalhei um tempo, no meu sonho ali, trabalhar com análise de risco político. E aí fui trabalhar numa empresa que fazia isso, mas não fazia no Brasil. Daí comecei a trabalhar com compliance e tal. Gostava, não era muito o que eu queria. Comecei a subir ali e falei, cara... Para quem não entende, só explica um pouquinho o que é compliance. Eu descobri também quando eu trabalhei lá, né? Porque a palavra fala muito, mas... Exato. Hoje é maior até o mercado. Já é bonito, né, falar compliance. Mas, exato, é legal, olha, compliance. Mas, na verdade, o que eu fazia ali era, assim, grosso modo, eu ficava fuçando na vida da galera. Né, da galera e das empresas. Então, meu trabalho era esse. O meu cargo era researcher, né? Nome bonito ali, que era uma empresa britânica e tal. Mas eu fazia pesquisa da vida alheia, né? E era isso. Então, eu percebi que não queria muito continuar nesse ramo. E aí eu fui fazer, eu queria voltar ali para o que eu queria fazer, que era conjuntura e tal, e aí eu fui fazer mestrado em economia política internacional, que era a área que eu gostava muito em economia. Aí fiz mestrado fora no Brasil, fiz na London School of Economics, em Londres. Aí voltei ali do mestrado,
Aí, putz, ano eleitoral difícil de arranjar emprego e tal. Aí bati na porta de todo mundo. Porque queria trabalhar em consultoria, fazer análise de conjuntura e tal. E aí, ninguém estava contratando naquele momento. E fui uma das fundadoras do Terraço Econômico, que é um site de economia, a gente está aí até hoje e tal. Comecei a fazer uns vídeos no YouTube. Olha aí, 2015. Lá atrás, isso. 2015. Meu primeiro vídeo ali no YouTube do Terraço foi em 2015. Aí era eu, sei lá, o que é PIB, né? Eu melhorei bastante, eu lembro que era um teleprompter e ele ficava aqui, eu achava que não tinha problema, a câmera estava aqui, o teleprompter aqui. E aí eu passei o vídeo inteiro assim, ainda quer, olhando para os outros lados, assim, péssimo. Mas conteúdo a gente acha que é bom, né? Aí, enfim, aí eu... É importante saber o que é PIB, né? Exato, o que é PIB, o que é inflação, fui melhorando ali. Aí fui descobrir um trabalho no governo do Reino Unido no Brasil, que era uma vaga de economista, né? Era um economista em um governo estrangeiro. Eu falei, poxa, aqui eu vou poder usar meio que tudo, né? Parece feita para mim essa vaga. E aí era isso. Aí eu passei 6 anos lá como economista. E aí o governo britânico ele contrata pessoas, diferente do brasileiro, né? Ele contrata pessoas para fazer política pública mesmo, trabalho de um diplomata, só que pessoas do país. E hoje você está na Rico. E aí eu tô na Rico, aí fiz esse outro mestrado, surgiu uma oportunidade ali no Grupo XP, entrei, falei, gente, agora ou nunca, né? Vamos lá, para fazer esse meio twist de carreira. Quando eu cheguei na XP, ninguém entendia o que eu fazia. Você trabalhava no governo fazendo o quê? Fazia política pública, tá? E na Rico hoje você está lá com o trabalho de chefe de economia. Isso. E a Rico é uma corretora. Exatamente. Hoje eu estou lá, hoje eu estou como chefe de economia, head de conteúdos ali na Rico, que é uma corretora do Grupo XP Inc. E, assim, meu trabalho tentando resumir aqui meu trabalho, eu acho que eu passo metade do tempo lendo e outra metade falando. Mostrando e traduzindo um pouco, eu acompanho o seu trabalho, até porque a gente está no mesmo grupo, né, da XP, traduzindo essa linguagem e as informações para os investidores, para os clientes. Exatamente. Né? É um trabalho educacional bastante, né? Super. A ideia é tentar, assim, a Rico tem muito aquela linguagem de gente como a gente mesmo, né? De, poxa, o mercado financeiro é para todo mundo. Então, a nossa ideia é sempre levar os acontecimentos do mercado, da economia, do mundo, para o dia a dia das pessoas. Aproveitando que você está falando aí de passar essa mensagem simples para as pessoas, que eu acho fenomenal e acho que é muito difícil, às vezes, a gente conseguir passar isso de uma forma simples, né? Tem toda essa linguagem do mercado financeiro e tudo mais. E a ideia do Date é justamente isso, é a gente passar o relacionamento das pessoas com o dinheiro, todos nós aí, no dia a dia mesmo, né? Como as pessoas lidam com isso. E você disse que você morou fora há muito tempo. Você se planejou para isso? Sua família te deu suporte para que você pudesse ir para fora? Como que foi esse relacionamento seu dentro de casa com o dinheiro? Como seus pais passaram isso para você até você chegar aí, sua independência financeira, digamos assim? Eu acho que na minha família, eu acho que eu fui muito privilegiada, assim, que eu nunca tive nenhuma privação no sentido financeiro, né? Então, eu estudei em excelentes escolas, né? Tinha tudo ali de oportunidade de ensino, eu tinha, não tinha grandes dificuldades para isso. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, meus pais sempre me mostraram muito o valor do dinheiro, de onde estava vindo isso. Então, meus pais trabalham, enfim, sempre trabalharam, minha mãe sempre trabalhou a vida inteira. Eu achava até estranho, às vezes, outras mães que eu conhecia que elas não trabalhavam, eu, criança, não entendia direito. Mas o que sua mãe faz? Não, ela fica aqui em casa e tal. Ninguém tinha me ensinado, né, que mulher sempre trabalha, ou fora de casa ou dentro de casa. Eu achava que não entrava na minha cabeça. Mas que horas ela vai sair? Ela não vai para o trabalho? Exato. Então, eu acho que, assim, a minha relação com o dinheiro, né, eu acho que começou antes do dinheiro em si. Mas, pelo valor, eu sabia que aquilo tudo que eu tinha era por conta de um esforço, né, de um esforço dos meus pais no trabalho deles. Quando eu fui fazer o mestrado também, meus pais tinham feito ali, na época meu pai falava, eu fiz uma poupança para você, então para mim poupança sempre foi, né, entendi, poupança, né, no sentido de poupar ali. E falou para mim, a dele era no sentido de poupar, né. E aí ele falou, eu tenho ali uma poupança para você, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser, né, usar para uma casa, um carro. E aí eu escolhi que eu queria fazer um mestrado fora. Boa escolha, investiu, né? Investi, exatamente. E você sempre teve uma dinâmica positiva? Você sempre soube lidar bem com o seu dinheiro? Cara, eu acho que sim, né? Eu acho que eu sempre soube lidar bem, mas
Eu acho que eu costumo falar muito isso, né? Que eu acho que você fala muito bem, que assim, uma coisa é investimento, outra coisa é as finanças pessoais. Eu acho que eu sempre tive uma relação boa com me organizar financeiramente. Então, eu sempre consegui fazer coisas que eu até me impressionava. Eu falava, nossa, eu tô conseguindo fazer isso? Como é que eu guardei tanto dinheiro e tal? Mas totalmente independente dos investimentos. Então, eu literalmente guardava dinheiro na conta corrente. Você aprendeu assim. isso com seus pais? Sim, isso de essa consciência do guardar, com certeza. Porque tem uma crença que ela é equivocada, né? De que todo mundo que trabalha no mercado financeiro entende tudo sobre... Quer dizer... E sempre entendeu, né? Entende... Não, e tem muita gente que entende sobre investimentos e é um ótimo gestor de investimentos e trabalha com isso, né? Como profissão. Mas, pessoalmente, nas finanças pessoais, é um desastre. Por quê? Porque finanças pessoais lida com emoção, lida com... ego, lida com várias coisas que não são apenas a questão técnica. Mas você teve sempre essa condição de lidar bem com o dinheiro e conquistar suas coisas, né? Eu acho que eu sempre tive uma relação boa com o dinheiro, assim, no sentido de que eu valorizei sempre o dinheiro, mas eu sempre fui muito honesta comigo mesma. Então, eu lembro que quando eu estava escolhendo a faculdade, eu sempre gostei muito de teatro. E aí eu queria fazer artes cênicas. E aí eu lembro do meu pai falar, cara, incrível, você vai arrasar no palco, mas você tem que saber que no Brasil, infelizmente, né, a profissão do ator, né, de um profissional de artes cênicas, ela não é tão valorizada quanto ela poderia ser. Isso, infelizmente, é uma realidade, pode mudar no futuro, mas essa é a realidade hoje. E se você quiser ter uma vida, um padrão de vida que você tem hoje, você provavelmente vai sofrer mais e talvez você não alcance. Isso é uma escolha sua. Naquele momento eu podia ter falado... com a consciência, né? Faz total sentido. Naquele momento eu podia ter falado, certo, vou seguir, mas eu lembro de pensar muito naquele momento e falar, cara, entendi, eu vou então tentar um outro caminho, ver se eu vou ser feliz com o outro caminho e, enfim, se não der, se eu não for realizada, eu volto. Mas eu lembro que a parte financeira pesou muito nesse momento, assim, de escolha de carreira. E você falou aí das mulheres, né, que você olhava as mães de alguns amigos e estavam em casa trabalhando, e tem até o seu projeto agora, Minas que Investem, que traz essa linguagem, digamos assim, popular, para um público popular também. Como foi para você vir para o mercado financeiro? Você chegou no mercado financeiro numa época que você veio para Rico agora em crescimento, as mulheres estão ganhando força e espaço. Como você vê isso, essa relação da mulher no mercado financeiro? Está sendo bem aceito? Você acha que realmente chegou um momento diferente aí nesse momento de investimentos e as mulheres dentro do mercado financeiro? Olha, eu quero crer que sim, né? Eu acho que é um caminho e eu acho que a gente está bem no comecinho desse caminho, né? Porque, por exemplo, quando eu fiz o meu segundo mestrado, a minha dissertação do segundo mestrado foi... Engraçado, eu nem estava trabalhando com isso ainda, eu tinha acabado de entrar na XP, não tinha nada com mulheres ainda, mas eu fiz um estudo sobre a aversão ao risco de mulheres e homens investidores. Então, eu testei, será que as mulheres são mais avessas ao risco do que os homens nos investimentos? E eu usei o banco de dados da XP, né, totalmente confidencial e tal, nenhum nome, mas eu usei o banco de dados para fazer o modelo econométrico. E eu tinha certeza que eu ia achar que não. Tipo, ai, balela, vou falar não são, olha só. E sim. E aí eu testei com, né, aí você vai testando com controles diferentes. A mesma idade, mesma cidade. Amostragens de todos os tipos. Mas assim, não estudei esse assunto, mas as mulheres, olhando assim a questão do gênero, né? Porque a gente fala do gênero e a gente está lutando aqui por um processo de inclusão, de equiparação, né? Pra Sim, perfeito. A gente tenhamos equidade, né? Mas existem questões que podem ser da natureza ali, comportamental, não necessariamente ela é biológica, né? Ela pode ser social, mas eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Você falou agora da aversão ao risco, né? As mulheres têm mais aversão ao risco do que o homem. Mas o homem, em geral, ele tem um comportamento mais arriscado do que a mulher. A mulher é mais cuidadosa com as coisas de uma forma geral, né? Não apenas sim, em todos os âmbitos mesmo. Em mesmo. todos os âmbitos. E aí tem, claro, você pode pegar isso na antropologia, em como os homens lá atrás, nas cavernas, estavam indo para o meio da savana caçar e tudo mais, e
as mulheres estavam olhando para o âmbito mais ali da família, né? Esse é um assunto que não é falado muito, né? Porque, na verdade, a gente está falando... Envolvem muitos fatores aí, né? Porque eu acho que equidade é diferente de igualdade. Não, né? Homens e super. mulheres não são iguais, né? E eu acho que, na verdade, assim, quando eu fiz esse estudo, eu li muita literatura sobre isso e era isso, assim, muita... E a literatura, ela varia ali entre os economistas, os psicólogos, aí tem de tudo, né, estudando isso, a grande maioria era economia comportamental, né, e era muitos falavam isso, de fato elas são mais avessas ao risco, e aí quando você começava a aprofundar era uma loucura, porque você via, por exemplo, tinha uma pesquisa que mostrava que gestoras mulheres indicavam carteiras menos voláteis para mulheres do que a homens. Muito doido isso. As gestoras mulheres. Sim. Então, assim, tem todo esse, né, tudo isso que vem de o que você falou, social, tal, mas ainda existe um viés entre as próprias mulheres. Então, eu acho que, assim, é uma questão de... Eu acho que o que me deu de reflexão nesse estudo foi, não tem problema nenhum se a mulher for mais avessa ao risco efetivamente. Sim. Mas será que você precisa ser mais avessa ao risco só porque você é mulher? Né? Perfeito. Esse que foi um pouco que eu fiquei refletindo depois no trabalho, né? Obviamente, depois eu terminei e aí falaram, mas você pode... Não, chega, pelo amor de Deus, não vou continuar, já foi testado. Senão é infinito, boa né? sorte, boa sorte, próximo. Mas é muito interessante isso. Você vê seguros, né? Seguros de automóveis. Mas, É mais barato para a mulher. Sim, porque Exato. a mulher ela cuida mais, É ela isso. tem menos problema com... Quando você fala de finanças e você fala com mulheres, por ser uma mulher, você tem, claro, ali a empatia, né? E talvez uma linguagem que vai ser a linguagem que você gostaria de ter Com recebido certeza. quando você estava começando. Você faz isso. Eu faço muito e eu acho que, assim, tem uma outra questão também que eu acho que explica bastante disso da aversão ao risco e tal. Entre mulheres, e isso, óbvio, eu não sou uma grande estudiosa de economia comportamental, mas eu vejo aqui, né, entre as mulheres que eu conheço, meus casos aqui anedóticos, mas é um tabu ainda se conversar sobre dinheiro, né? Então... Mais ainda entre as mulheres. Mais né? ainda entre as mulheres. Isso é totalmente cultural, né? Totalmente. Então é como se você fosse, você é uma mulher e você é quase que o seu dinheiro é o dinheiro de mentira, né? Ou mesmo, né? Não, o homem ganha grosso e aí a mulher ganha aquilo que rola. Complementar. E isso considerando um país, né, no Brasil, mais de 50% dos lares são chefiados financeiramente por mulheres. Então, são Exatamente. coisas contraditórias. Então, eu acho que assim, o que eu tento trazer quando eu falo com mulheres, que é bastante desse projeto que a gente está no Minas que Investem, é que eu comecei a perceber que muitas mulheres já fazem essa gestão financeira. Então, a gente fez um evento, e uma das coisas que mais me impressionou no evento é que todas as mulheres começaram falando assim, não, é que eu não entendo nada de investimento, mas nem me pergunta, porque eu vou passar vergonha. E eu falava, gente, vocês não estão entendendo. Aí elas contavam a carreira inteira, a vida inteira. Eu falava, gente, vocês entendem muito mais de gestão financeira do que vocês acham. Não quer dizer que você não pôs no IPCA+, que você não entende de dinheiro. O que eu vi é que, e o que eu tento trazer para as mulheres é falar que você já faz isso, você já cuida do seu dinheiro, você já faz a sua gestão financeira. O investimento, ele é o passo 2, mas você tem que reconhecer que você já sabe daquilo. Porque as mulheres, elas acham que elas precisam saber muito de alguma coisa, de qualquer coisa, para poder ter uma opinião, para poder começar. Então, tem uma pesquisa do LinkedIn, que eu achei super interessante, que mostra que as mulheres, elas têm, no mínimo, eu não lembro se é 90% ou 95%, das qualificações que são postadas numa vaga para aplicar. Os homens têm, tipo, 60%. Então, assim, eles falam, deixa eu aplicar aqui, né? Você sabe, e as mulheres, não sou qualificada nem vou aplicar. Fantástico. Você sabe que você me lembrou um estudo agora, que é o seguinte, em educação financeira, que quando eles vão investigar as respostas, né, as mulheres, elas dizem muito mais não sei do que os homens. O homem vai errar, ele pode chutar e acertar, mas ele não diz não sei, enquanto a mulher tem né, ali o jogo Pode fazer aberto. parte dessa versão ao risco. É isso, porque eu fico pensando assim, tudo bem a mulher ser mais avessa ao risco, mas será que ela não está também sendo influenciada por isso? Eu não sei nada, então, olha, vai chegar para o gestor financeiro ou para alguém, né? Não, olha, eu não sei nada, então me coloca no mais conservador que existir. Então, já se coloca nesse espaço de eu não sei nada, quando muitas vezes elas sabem muito. A gente bateu um papo aqui, acho que foi a primeira convidada do date, que foi a Júlia. E ela falou sobre as mulheres falarem mais abertamente sobre dinheiro entre elas do que os homens, mas por uma questão comportamental, do homem se sentir muito mais inseguro
de se abrir com os amigos, por exemplo, Perfeito. ou, enfim, com qualquer outra pessoa, de o homem ser muito mais propenso a se abrir com uma amiga para poder falar sobre dinheiro. Você pensa assim também, que você loucura. consegue se abrir mais com as suas amigas do que se expor efetivamente, de fato, sobre a vida financeira? Olha, o que eu acho que, assim, o que os homens têm, talvez entre amigos seja mais difícil, mas o que eu vejo, por exemplo, um homem, que é uma coisa que a gente tenta ali também no projeto do Minas que Investem, né? Não é, a gente quer chegar nas mulheres e a gente quer chegar nas mulheres fora da bolha. Então, é claro que eu não tenho a arrogância de falar, eu vou chegar na classe D, porque, poxa, não é nem mais... Se eu chegar, incrível, né? Mas eu acho que é um trabalho já de uma página 2. Mas mesmo assim, eu vejo, por exemplo, se você tem uma empresa pequena e aí você tem um funcionário e ele tem um chefe que ele confia, uma pessoa mais velha, ele vai ter, eu sinto, que ele vai ter menos vergonha, menos amarras para conversar com o chefe do que a mulher. Eu acho que a mulher, ela tem conversado mais com as amigas sobre a questão de dinheiro, mas também nessa posição de não sei, né? Então, o que eu tento trazer muito, pelo menos no meu ciclo também social, é isso. Você já sabe, você já deu muito mais passos do que você acha. Não tem problema você falar sobre isso, né? Então, é importante que você comece a conversar. E você não precisa, se você não quiser, né, deixar isso na mão do seu companheiro, da sua companheira. Então, acho que também tem isso de... Quantas mulheres eu não vejo que ganham seu dinheiro, às vezes ganham mais que os maridos. Eu vi uma reportagem outro dia, mulheres da geração Y se sentem mal porque ganham mais que os maridos. Aí eu falei, gente, se sentir mal porque ganha Muitas menos. vezes passam a gestão do seu próprio dinheiro para o marido. Para o marido, exato. E mesmo quando ganha mais. E aí você fala, não tem problema nenhum passar a gestão. Mas é consciente isso? Você, tipo, eu quero passar porque não dá. Eu já ouvi mulheres assim, mesmo no evento que a gente fez, teve uma das mulheres ali, excelente carreira, incrível, falou, olha, eu entendo, né, eu sei, tenho toda a noção de quanto eu ganho e tal, mas o meu marido, ele gosta, ele entende muito de mercado, ele segue, então... Eu deixei ali, o que tá tudo bem, Ótimo, é um combinado. né? Porque um relacionamento, um casamento, Quando ele tá é complementar. combinado, tá tudo... Exato. Um faz uma coisa bem, o outro faz... E é importantíssimo você entender quem que faz melhor a outra coisa para dividir a O tarefa. importante é a mulher não se sentir obrigada, né? Que isso aconteça. Para dizer que sabe ou para dizer que tá ali, pra dizer para que- provar que pode, né? Simplesmente Não para precisa. isso, né? Como você lida com o seu dinheiro hoje? Você gosta de realizar sonhos? Você gosta de investir? Não, eu sou uma poupadora nata e é isso que eu tenho em casa. Não, eu gosto de realizar sonhos, correr atrás das metas, eu sou ambiciosa. Como você lida com o seu dinheiro hoje? Já fez besteira com dinheiro? Com certeza. Com certeza já fiz besteira com dinheiro. Eu falo que o bom das besteiras que eu fiz é que eu nunca tive muito dinheiro. Então, as Besteira perdas barata, não... né? Besteira barata, assim. Nunca fiz, assim, investimentos de besteira, mas já comprei coisa que não tinha que comprar, assim. Mas eu acho que hoje... Eu vejo muito mais, e eu falo muito isso quando eu, né, às vezes as pessoas ficam um pouco bravas quando eu falo isso ali, né, como head de conteúdo da Rico e tal, porque eu falo, cara, eu vejo o investimento, né, eu olho para as finanças e para os investimentos, para mim, assim, o investimento é uma maneira de você garantir o valor do seu dinheiro ao longo do tempo, né, como uma economista, fake economista, eu olho sempre a inflação, né, então, assim, é manter o valor do seu dinheiro, e para mim, eu vejo o dinheiro como uma consequência do meu trabalho. Então, eu sempre tento ter esse equilíbrio, porque, por exemplo, quando eu saí do meu trabalho no governo, eu era apaixonada pelo meu trabalho, eu gostava muito. Só que chegou um momento que não fazia mais sentido, porque eu comecei a ficar tão chateada, porque eu sentia que meu trabalho não estava sendo valorizado financeiramente, quando eu olhava para o resto dos meus amigos, dos pais, das pessoas que tinham, né, uma formação parecida com a minha, que eu falei, não está mais me fazendo bem. E não era nem por uma necessidade financeira. Naquele momento, eu estava num momento que estava funcionando. Estava realizado. E eu fazia funcionar, né? Eu fazia funcionar. Então, eu trabalho muito com metas. Então, eu lembro que, quando eu saí da casa dos meus pais, a minha meta era, não, eu vou... assim que eu for promovida e eu conseguir pagar um apartamento, um aluguel, eu vou sair. E foi isso. Foi, naquele dia, assim, promoção, foi procurar o apartamento. Então... eu trabalho com metas de curto prazo, sempre tenho um fundo de previdência, olhando para o longo prazo, assim, mas sempre para mim, o dinheiro ele é uma consequência. Ele é uma consequência de um trabalho que eu me esforço muito e que, para mim, tem que fazer sentido para mim. Então, para mim, eu sempre busco esse equilíbrio. De, poxa, esse trabalho faz sentido para mim? Faz sentido financeiramente. Quando começa a desequilibrar muito, eu falo...
não dá mais. Eu posso amar esse trabalho. Por isso que eu fico feliz hoje de não ter escolhido a carreira de artes cênicas, porque eu tenho muitos amigos que seguiram e, poxa, admiro muito, mas eu falo, cara, é uma vida sofrida, porque é um trabalho incrível que não é valorizado. E eu ia ficar muito brava, sabe? Então, eu acho que eu não ia conseguir ficar realizada mesmo, né? Enfim, como pessoa. E tem a coisa do equilíbrio, né? Você ter renda, dinheiro é equilíbrio. É equilíbrio, exato. Não dá pra você tirar esse pilar da tua vida, senão vai... Exatamente. Nós vamos agora para um joguinho que se chama Verdade ou Mentira. O que vai acontecer aqui? Eu vou te dar 2 envelopes. Tem uma história que é verdade e uma história que é mentira. A gente vai sortear aqui. O Thiagão vai escolher. História da vida dela. História da vida dela. Tá. Ela vai contar a história. Você vai escolher aqui um envelope. Uma real, uma outra real caô. e outra caô. Exatamente isso. Vai escolher, ela vai contar e a gente vai ter que adivinhar se ela tá falando a verdade, se a história é verdade ou Uma mini mentira. atriz, gente. Esse negócio não vai funcionar, não. É isso. Ela vai contar a sortear. verdade como se fosse mentira e vai contar a mentira como se Pode fosse verdade. sortear aí, Raquel. Pode sortear. Não, eu que sorteio, né? É? Sou eu. Então vai. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Não, deixa eu sortear aqui, rapaz. A cara é boa. Bom, gente, vamos lá para a minha história. É o seguinte, como eu falei, né, eu sou bem certinha, assim, né, com as minhas finanças. E aí, um dia, eu recebi, era dia de receber ali o PLR, né, do trabalho, né, ali na XP, e a gente recebe de 6 em 6 meses. E aí eu já tinha feito todo o meu planejamento e tudo mais, mas eu estou organizando um casamento, né, então tem umas despesas meio voláteis ali, né. E daí eu estava precisando de uma resposta que ninguém me dava, e eu demorei para investir esse dinheiro, né, eu demorei quase um mês ali, o dinheiro ficou na minha conta, eu esperando, eu decidi o que eu ia fazer, não sei o quê, para investir. E aí, quando eu investi, já tinha passado, sei lá, recebi no dia 1, já era, sei lá, dia 10. E aí, quando eu fui sacar, que era o que eu precisava no mês, eu percebi que não tinha dado 30 dias ainda. E eu falei, putz, se eu sacar, eu vou pagar IOF, né? Não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu tenho ali cheque especial no cartão, na minha conta, nunca usei, mas li ali as regras, tal, 10 dias sem juros. Tranquilo, vou ficar 2 dias, e aí já passo o IOF, não pago nada, tal, fechou a balada. Aí, de repente, tô lá, como sempre, eu checo ali meu cartão de crédito, né, de dia sim, dia não, fui olhar, vi que a conta do cartão de crédito voltou. Aí eu falei, assim, o banco resolveu me dar dinheiro? Isso foi antes do cartão XP, tá? Aí, beleza, né, fazendo jabá aqui. Aí voltou a conta. Aí voltou o saldo, aí liguei no banco. Não, sabe o que é? Você não tinha saldo e a gente não debita. Aí eu, mas daí, como assim não tinha saldo? Eu tenho um cheque especial. Não, mas o cheque especial tem limite. Tem limite? Tem limite. Não sabia, né? Errado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Não sabia que tinha limite. Aí eu falei, nossa, mas bom... e aí, né? E aí que a cada dia que você não paga o cartão de crédito, a gente vai cobrar juros, multa, encargos, sei lá o quê, presente para minha filha. Eu falei, bom, e agora? E era sexta-feira, no fim do dia. E aí eu falei, cara, eu falei, aí ele falou, olha, mas se você pagar até hoje, a gente só vai cobrar um dia dessas todas as multas aqui. Aí eu falei, tá bom, só que era sexta-feira, 6 da tarde. Eu não conseguia sacar o meu dinheiro. O maldito IF, que eu ia pagar, sei lá, R$2, não conseguia sacar o dinheiro porque já tinha fechado o mercado. E aí eu liguei ali pro meu hoje esposo, liguei e falei, cara, você tem uma grana aí e tal, que eu lembro que ele tinha ganhado uma grana, e eu falei pra ele, o que eu faço com esse dinheiro? Eu falei, cara, deixa ali na conta corrente do seu banco, que é 100% do CDI, que é um dinheiro que você vai precisar, fica ali a sua reserva de emergência. Ele, tá bom. Aí eu, então, sabe aquele dinheiro lá? Você consegue me emprestar, eu te pago segunda. Daí primeiro que ele achou que era mentira, ficou fazendo umas perguntas. Qual é o seu musical preferido? Aí eu falei, o que você está falando? Daí ele me liga. Ele, quando eu mandei mensagem. Aí quando eu liguei, ele, achei que era golpe. Ele, você nunca me pediu dinheiro na vida, achei que era golpe. Qual o nome do seu primeiro cachorro? Aquelas perguntas. Segurança. Não, quando veio qual é o seu musical preferido, eu falei, Enfim, daí ele falou, cara, não tenho. Aí eu, como assim você não tem? Cadê aquele dinheiro? Não, aquele dinheiro eu investi. Aí eu, você investiu aonde?
Ah, não, eu investi com um amigo, que é um gestor. Eu falei, mas ele pôs aonde? Ah, eu não sei direito. Nossa, aí eu quase caí da cadeira, tive um segundo infarto ali, já estava infartando que eu ia pagar a multa do sei lá o quê. Daí, gente, foi um bololô, eu só sei que aí eu tive que pedir dinheiro pro meu pai. Aí ele, olha, mas senão eu vou ficar no vermelho. Nossa, foi um samba, uma vergonha. E ainda cheguei em casa e fiquei mais brava ainda. Ele, nossa, tá tão brava porque você fez errado? Não só isso. Você me traiu, investiu com uma pessoa X. Onde está seu dinheiro? Ah, não sei. Investiria em alguma coisa o quê? Não sei. E aí foi isso, foi horroroso, né? Olha. Fiquei sem falar com ele aí uns dias. Tô pensando aqui, se essa história for mentira, ela foi tão bem contada Ela foi muito bem contada. que eu acho que ela até podia ser história foi muito bem verdade. contada. Eu vou dar uma dica pra vocês, Ela gente. poderia ser verdade. Mas, As duas histórias, né, que a gente tem aqui nas listas, as duas histórias são verdade, mas uma delas não aconteceu comigo. Tan, tan, tan. Você contou a história muito bem, na minha opinião. Se o Gui tá pensando aqui também, acho que ele achou. Contou a história mesmíssima muito bem. coisa. Mas Raquel de Sá, você não caiu no cheque especial. Não. Você não fez isso. E aí, gente? Não. Você não fez. Não. Eu não consigo Por causa de um acreditar. Eu não consigo acreditar. Eu também, não me desceu aqui. Para mim, essa história Caô. essa resposta está errada. Essa história não é verdade. Bom, gente, essa história é verdade e não faz muito tempo. E foi horrível, tá? Eu quase quis me matar por uma semana, assim. Essa Falei, história aconteceu com É você? verdade. É verdade, aconteceu comigo e é verdade. Bom, Thiago, foi um prazer estar aqui no Date com o Dindim, mas acho que a gente Olha, tem... É verdade. Vamos indo. É verdade, foi Depois horrível. dessa, Depois dessa. Aí eu consegui, Mas não, não. peraí, O final da história é... você pagou o cheque especial. Não, daí que aconteceu? Eu consegui o dinheiro, né? Aí ficou um dia de multa. Aí quando chegou a fatura, eu mandei revoltada para o banco, falando isso é um absurdo, vocês não falaram que tinha limite, não está escrito em lugar nenhum que tem limite o cheque especial, está escrito em todos os lugares que eu tenho 10 dias sem juros, não tinha nenhum lugar qual era o meu limite, blá, 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 Sei até esbravejei. que banco que é. E aí eles devolveram meu dinheiro. Tá vendo, gente? Devolveram dinheiro. Devolveram Tem meu que dinheiro. brigar, tem Argumentei que lutar. bem. Tem que lutar, Argumentei senão bem. não dá, não. Tem Quanto ao meu marido, o dinheiro tá lá, investido. E lá, e como é que tá? Sei lá onde. E cadê o dinheiro investido? mas- Não, aí tá lá, investido com um gestor. Até hoje ele não sabe? Não, assim, o gestor eu confio, tá? O cara é bom. Só que, o quê? O cara não perguntou, esse dinheiro é pra quê? É sua reserva, não é sua Só reserva? pegou, prometeu 1% ao mês de retorno? Aí no Cara, é primeiro bom, mês... Pirâmide ó, recente. Voou. Brincadeira, tá? Não, esse é o negócio. É um robô? Não era... É um robô? É brincadeira. Não era robô, não era robô. pirâmide. Se for um robô... Mas não tinha nada a ver com o que ele precisava naquele momento. Mas é porque o seu marido, ele é da área financeira, não? Não, advogado. Tá, mas você tá ensinando ele, então. Aí, aí essa foi uma ótima Esse lição. foi o estopim. Apetite ao risco. Lição 1000. Aí ele falou assim, não, mas é porque eu queria fazer alguma coisa sozinho. Eu falei, você me ofendeu, me traiu. Eu falo isso o dia inteiro. Eu só falo isso. É igual assistir a série do Netflix sem consultar a esposa, né? Me traiu. Assistiu a Foi horrível. série da Netflix. Eu falei, cara, olha, você é advogado, é a mesma coisa que um dia eu ser presa, né? E te Contar pra ligar outro pessoal aí. e falar assim, não, mas você nem precisa vir porque tem um cara aí, tal, advogado, chamei aí, tá tranquilo, tá bom? Beijo. Interessante essa história aí com o maridão, hein? E, bom, advogado, tá aprendendo com você. E como é que é essa relação de vocês? Quem que pagou o primeiro date? Cara, a gente tinha 18 anos, então provavelmente foi meu pai, assim, sei lá, minha mesada, entendeu? O meu pai e o pai dele, assim, porque a gente não tinha nenhuma renda naquele momento. A gente tava, assim, o primeiro date, porque nem era um date, né? Sei lá, a gente tinha 18 Era anos. lanchonete, comeu É. um Não faz hambúrguer. muito Eu acho que tempo. acho que a primeira vez que a gente foi num date foi numa padaria. Ó, Pão de Tipo, queijo, comer. Ele falou que ele se apaixonou aí por mim quando eu pedi um croissant com sabe- queijo soube branco Pra quem morou em Parque. e um misto e de soube- croissant com e queijo soube branco e peixe peru. soube falar croissant, né? Falou croissant, falou com aquele Exato. sotaque, né? Aí provavelmente a gente dividiu. Mas eu. Sempre foi assim? Continuaram assim Cara, nas sempre foi divisões? assim, a gente Hoje a sempre vida é dividiu. dividida também, financeiramente? Hoje a gente, assim, pra mim, desde o começo, tanto que quando eu falo bastante disso até com amigas sobre o relacionamento delas, né, com seus parceiros, parceiras,
E eu sempre prego que, cara, tem que ter muita transparência. Eu falo, você não precisa entrar na conta um do outro, né? Tipo, quanto você tem, quanto você gastou ontem. Muita liberdade. Mas cada um tem sua liberdade. Mas, por exemplo, eu, pessoalmente, acho muito esquisito você não saber quanto seu companheiro ou sua companheira ganha. Tipo, big numbers, Diálogo assim, tipo, aberto. não tem ideia, né? Porque eu acho que você constrói junto. Chama infidelidade financeira isso, inclusive. Tem um nome? Tem. E existe vou contar muito. pra ele. Sabe o que acontece Sim. bastante? É tão velado o assunto, né, o tabu do dinheiro, e aí muitas vezes o casal não fala disso, isso vai se enrolando durante a relação. E às vezes um dos dois ganha uma promoção, ganha um dinheiro a mais, aumenta a renda, e não conta. Ou conta parcialmente, a pessoa pra mim dobrando o isso é uma salário, traição. conta... Então, e de verdade isso abala o casamento, Não, com porque certeza. quando acaba pegando, né, e a confiança vai sendo minada, a pessoa compra coisas, esconde coisas que Exato. compra, tem de tudo, né? O ser humano Estatisticamente, né? O maior motivo de separação Maior de motivo de divórcios é o dinheiro, que não tem um diálogo aberto, transparente Exato. entre casais. E no casamento agora, vocês estão lidando bem com isso? Porque essa fase é sempre sim. de investimento, né? Exato. Você investe. Eu acho que a gente sempre, e assim, dado essa... Sempre foi o nosso mote, assim, transparência total. Mas uma coisa porque a gente escolheu, assim. E eu acho que também é pelo fato da gente ter começado um relacionamento muito cedo. Então, assim, o meu primeiro salário, ele sabia. Eu dava aula particular e ganhava ali R$100. A gente ia comer. Olha só, ganhei. Então, assim, a gente sempre tratou... A gente sempre soube muito um do outro, assim, tipo, quanto ganha, quanto ganhou, quanto vai ganhar, né, o que vai pedir. E hoje o que a gente divide tudo proporcionalmente. E isso eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, eu lembro que quando eu comecei, a minha mãe e a minha irmã, né, eu tenho uma irmã mais velha, eu falei, como é que eu faço, né, agora? Quando eu começar a dividir, porque, poxa, ao longo da vida, eu tenho certeza que a gente vai estar em momentos diferentes. Uma hora um vai ganhar mais, outra hora vai ganhar menos. E aí... ambas me falaram, olha, o que pra gente faz sentido é proporcional. E é o que eu tenho feito. E toda vez que me perguntam, eu dou essa dica. Eu falo, cara, proporcional eu acho muito justo. Sim. Porque aí cada um tá fazendo o mesmo esforço. Porque às vezes um ganha muito mais que o outro, e aí o esforço da pessoa que ganha menos é muito abre mão maior mais do pra que o outro, chegar. né? Exato. Sem Tudo é dúvida assim, nenhuma. né, Raquel? Porque na relação, se você vê, sei lá, que tem alguém que tá ali, que toma conta melhor da casa e a outra pessoa é bagunceira, você vai se sentir ali, tô fazendo o máximo aqui, e a pessoa não tá nem aí. Agora, isso nas contas, no dia a dia, né, você diz. E como é que funciona, assim, nos planos? Você falou que tem as suas metas de curto prazo, mas vocês têm os planos, assim, em conjunto? Olha, a gente quer, sei lá, fazer tal coisa daqui a um tempo, quer comprar uma casa, sei lá, tem isso claro entre vocês? A gente tem bastante. A gente tem alguns planos, assim, de curto, médio prazo, viagens. Então, outro dia a gente até discutiu sobre isso, porque ele comprou uma coisa, eu falei, poxa, mas por que você comprou isso? Ele, mas foi pouquinho, não sei. Eu falei, cara, é uma questão de prioridade. Rola briga por causa de dinheiro? Eu acho que briga não, mas assim, discussão, sim. Esse dia eu fiquei, o dia do cheque especial, eu fiquei possessa. Esse dia eu acho que foi o único dia que eu fiquei brava. E brava porque eu falei, cara... E se sentiu desvalorizada? Eu falei, cara, eu faço isso o dia inteiro, da minha vida. E aí, quando ele falou, eu quis fazer uma coisa sozinho. E aí eu pensei, falei, cara, é verdade, eu não posso ficar pregando tudo de independência, autonomia financeira para mulheres. E quando eu tô dentro da minha casa, eu falo, não. E é ótimo. Eu tenho que fazer. É muito legal isso. É ótimo ele fazer sozinho. Olhar por essa errar ótica também. é muito legal. É muito bom também ele fazer sozinho errar. Até pra você dizer, Exato. tá vendo? Eu falei, tá vendo? Aí ele, né, Viu? verdade, eu devia ter te ouvido. Eu falei, mas é isso. Eu falei, eu tô sendo meio hipócrita, porque eu falo tudo isso pras mulheres, por que não vale pro homem também? Eu acho Sim. que Sem both dúvida. ways, né? Total. Sem dúvida. Raquel, a gente vai fazer um bate-bola aqui agora, rápido, papum. Perguntou, respondeu. Uber Black ou Uber Juntos? Uber Pool? Uber juntos? Uber Pool. Uberpool era o antigo É nome isso. do Uberpool. Ah. Uber juntos é o que divide, né? Divide. Depende do lugar. Fora do Brasil, Uber Pool. Dentro do Brasil, Uber Black. Fora do Brasil, pegaria Uber Pool? Sempre pegam. Hambúrguer gourmet ou fast food? Hambúrguer gourmet. Não gosto de fast food. Crédito ou débito? Crédito. Chorar em um Rolls Royce ou rir em um busão? Rir em um busão. Rir em um busão. Gostei. Muito bom. Primeira que fala isso aqui. Sério? Todo mundo quer chorar. eu tava Todo mundo pensando querendo nisso. chorar. Tem um pessoal aí que tá de Rolls Royce, tá chorando até tava hoje. aí, pensando né? nisso. Não, rir no busão, gente. Uber Pool. Qual foi a compra mais estúpida que você já fez? Compra mais estúpida? Nossa, que difícil. Provavelmente um restaurante que eu fui em Paris que era de soufflé.
E era tipo um soufflé. Você Tem apertava ar, o negócio, né? Era com ar. É. E, cara, gastei 100 euros pra comer ar. Fiquei muito brava esse dia, tipo, revoltada. Igual aquele Pela chocolate semana inteira. soufflé. Se fosse um croissant, tava tudo Se bem. fosse um não, juro. Se fosse um croissant, então... E eu né? ficava pensando o que eu podia ter feito com aqueles 100 euros, sabe? Nossa, Não, podia ter 100 feito euros com um isso, soufflé. tal, não sei o que, soufflé. E qual foi a compra mais sábia que você já fez? Cara, eu acho que não foi uma compra, mas foi o investimento no meu mestrado. Sabia que você ia falar isso. Muito bom, muito bom. R$1 milhão ou um amor verdadeiro? Um amor verdadeiro com R$1 milhão. Ela foi rápida nessa, né? Essa foi muito boa. Comprar ou alugar? Putz, o quê? Difícil Imóveis. essa, hein? Imóveis? Nossa, vai depender. Honestamente, comprar. É? Que eu diria que vai depender do mercado, mas eu sou uma pessoa... Pra isso, eu sou conservadora. Eu gosto de pensar que eu tenho meu tetinho ali. Descreva o resto da sua vida financeira em 5 palavras. Jesus. É o que eu quero ter? 5 palavras Sua para vida definir o resto da sua vida. financeira, o título da sua vida gost- financeira. Eu vou ser milionária Ah, para os próximos. entendi. Tá. De lancha nas Maldivas. Surfando nas Passeando Maldivas de todo lancha. dia. Cara, Lancha conquistando todos os meus objetivos e estando confortável com isso. Sem preocupações. Legal. Dinheiro como um conforto. Um Exatamente. meio para o conforto. É. Raquel, a gente já tá aqui, estão matando a gente, aquela coisa toda. E você falou uma coisa legal que a gente queria voltar aqui, ter mais pelo menos meia hora, mas a gente tem que encerrar. Pena. Muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui, foi muito legal o bate-papo. Passou rápido até, muito rápido, a gente precisava de mais tempo aqui. Obrigado por você ter topado o convite, né? Foi muito bom o bate-papo. Foi excelente, Raquel. Realmente, muito obrigado por ter vindo. Imagina, gente. Obrigada pelo convite e espero que a galera depois não me julgue, né? Pelo cheque especial e tal. É isso, a gente conta aqui, né? Abre o coração volta pra ver que é gente como a gente, entendeu? É sobre isso. É sobre isso. Exatamente Tá tudo sobre bem. isso. É isso. Cumpriu o papel. Para quem ainda não está seguindo a Raquel, Instagram, seu, Raborges de Sá. Raborges de Sá. Papai Financeiro, Thiago Godoy, aí no Instagram. Explica Gui, sou eu. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo, manda pro vizinho, pra tia, pro tio, pro vô, pra avó, pro date também, pro Tinder. Manda para onde você quiser o vídeo, mas comenta aqui embaixo. Fala também quem que vocês querem que a gente traga aqui no date para entrevistar, para bater esse papo. E é isso, deixa o seu like aqui que é muito importante pra gente. Obrigado e tchau.